Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 em diante, Jesus, o pão da vida. Acompanhe comigo a leitura e, por favor, se puder, leia comigo. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão o quê? Um pequeno barco e Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram. Chegaram de onde? Onde é que fica isso? Comer o pão, tendo o Senhor dado graça. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, fizeram o quê? Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Qual foi a pergunta feita? Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus, irmãos? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja que quando alguém diz assim, eu faço a obra de Deus, a pergunta é, qual é a obra de Deus, irmãos? Vamos ler outra vez? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, qual é? Que nenhum eu perca de todos os que Deus me deu. É isso? Do que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É assim que nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, o pão da vida é Jesus Cristo. Dele nós nos alimentamos, dele nós somos, ou nele nós somos fortalecidos. Esse texto nos traz algumas lições importantes sobre Jesus como o pão da vida. Os dois primeiros versículos, ou seja, o 25 e 27, a partir do 25 até o 27, nós vamos observando as reais motivações que são plenamente conhecidas por Jesus. Dentre as pessoas que seguiam a Jesus, muitas estavam interessadas no que ele poderia oferecer e, infelizmente, não necessariamente nele. Pode ler comigo essa frase? Dentre as pessoas que seguiam a Jesus, muitas estavam interessadas no que ele poderia oferecer. Infelizmente, não necessariamente nele. Quando as pessoas se aproximam de Cristo nesse texto, elas estão preocupadas com um pãozinho. Neste caso, trata-se de uma refeição preparada sobrenaturalmente, mas que eles ingeriam de forma absolutamente natural. O milagre não era essa ingestão, o milagre era essa multiplicação extraordinária que Jesus havia operado. Mas o detalhe é que, lamentavelmente, ao invés deles estarem preocupados ou querendo, de alguma forma, saber algo sobre Jesus Cristo,
querendo olhar para ele, conversar com ele, aprender dele, estar aos pés dele, receber dele a palavra. As pessoas naquela época estavam interessadas apenas naquilo que Jesus poderia oferecer. Eu pergunto a você, isso não é um absurdo? Olha para mim com cara de bravo. Não é um absurdo isso aí? Não é um absurdo as pessoas procurarem Jesus só para pedirem as coisas? Naquela época, era assim. Naquela época as pessoas procuravam Jesus porque elas queriam receber dele mais pãezinhos e mais peixinhos. Nesse caso especificamente, o fato ou o foco que aqui está é a palavra de Deus que nos traz que alguns momentos antes dessa história aqui, horas antes dessa história aqui, Jesus havia multiplicado pães e peixes, e essa multiplicação foi tão extraordinária, tão maravilhosa, que lamentavelmente, ao invés de ficar ou desejar estar perto dele, por causa dele, pelas ações dele, pelo poder dele, elas ficaram focadas naquilo que ele poderia oferecer, e exatamente por conta disso, o seguiam, chamavam Jesus de mestre, mas parece que não tinham aprendido nada com ele. Não aprenderam dele o essencial, não aprenderam dele o extraordinário, não aprenderam dele aquilo que precisariam aprender, aquilo que estava diante dos seus olhos, que eles poderiam aprender dele, com ele, na presença dele, mas ao invés disso perceberam apenas aquilo que ele poderia oferecer. Aí Jesus toma essa história, imagine bem que isso está nessa dimensão aqui. Jesus toma a história que está nessa dimensão aqui e eleva. Jesus coloca para cima, quando trabalha a questão da fé. O exercício da fé está sempre atrelado ao conhecimento de Deus e não aos benefícios a serem recebidos da parte dele. Veja, quando Jesus trata esse assunto com seus discípulos que ali estavam, com o povo que se aglomerava ao redor dele, na expectativa de uma nova multiplicação de pães, o que ele faz é tomar essa dimensão material que está aqui e eleva, coloca num outro nível, e este outro nível é o nível da fé. E aí a gente aprende algo precioso. Se você puder ler comigo. O exercício da fé está sempre atrelado ao conhecimento de Deus e não aos benefícios a serem recebidos da parte dele. Eu quero justificar isso com os meus queridos irmãos. Quando uma pessoa era curada por Jesus Cristo, o essencial não era a cura, e sim a manifestação da glória de Deus. Caminhe comigo, por favor. Quando uma pessoa recebia a cura, o fato extraordinário não era a pessoa ser curada. O fato extraordinário era a manifestação da glória de Deus. Quando Lázaro foi ressuscitado, quando Jesus o tirou da morte, o grande lance daquilo não é o fato de Lázaro estar morto e reviver. O que está escrito e que se manifesta é para que as pessoas pudessem saber que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, toda e qualquer manifestação extraordinária de Deus na Bíblia tem como tema o conhecimento de Deus, a glória de Deus, a caminhada com Ele, não o objeto, a ação em si imediata que está ali diante dos olhos. Vou dar para vocês mais um exemplo. Quando os ventos eram parados e Jesus controlava a natureza de maneira maravilhosa e extraordinária, quando os ventos eram parados, as pessoas se manifestavam e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a resposta que se segue a essa frase, em outra experiência, em outra ocasião, é uma manifestação linda, quando eles dizem: este é verdadeiramente, quem sabe? É o Filho de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. São perguntas e são respostas em textos diferentes, mas que nos apresentam a seguinte ideia: quando você estiver diante de uma pessoa curada, o grande efeito não é a cura física, mas é a manifestação da glória de Deus. Quando você estiver diante de um milagre maravilhoso, a grande ação, o grande tema dessa ocasião não é o milagre que está sendo colocado diante das pessoas, mas é sempre a glória de Deus. E aí isso nos ajuda a entender, quando um líder espiritual,
quando um pastor ou um bispo, um apóstolo ou qualquer pessoa que faça uma oração por alguém e essa pessoa recebe a cura, o assunto não é aquele que ora, o assunto não é aquele que recebe a oração, o assunto é a glória de Deus. Amém? Quando essa manifestação acontece aqui, meus irmãos, o Senhor revela a sua graça, a sua glória, o seu poder de maneira tão extraordinária, tão especial, diante dessas manifestações todas que estavam ali, Jesus se manifestando, a graça se manifestando, o milagre acontecendo, eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal. E sinal, no contexto do Evangelho de João, é sempre algo que aponta para Jesus. Todo sinal na Bíblia, mas em especial aqui no Evangelho de João, ele aponta para Jesus. E aí eles pedem um sinal. E eles contam uma história. A história que eles trazem à mente deles e trazem ali para aquela conversa está extremamente associada à multiplicação dos pães e peixes. Eles falam sobre o maná. Eles falam sobre o maná que veio do céu. Eles falam de um maná que, na perspectiva deles, Moisés havia providenciado para eles. Veja, meus irmãos, que aqui Jesus esclarece 2 pontos prioritários. Jesus traz um ensinamento muito importante aqui. Ele instrui, cuida do aprendizado, trabalha até para tirá-los dessa caixinha religiosa que muita gente fica. Primeira coisa que ele diz, olha, não foi Moisés quem fez isso. Essa obra não foi de Moisés, esta obra foi de Deus. E eu preciso ressaltar isso porque se Jesus observa, é porque é importante para o nosso entendimento. A ação de Deus na nossa vida pode estar associada a uma pessoa que orou pela sua vida, uma pessoa que esteve ao seu lado, uma pessoa que te abençoou, uma pessoa que te deu carinho, que te encorajou. Nós podemos e devemos mencionar e agradecer pela presença dessas pessoas na nossa vida em momentos difíceis. Qualquer um de nós sabe quanto é importante uma pessoa estar ao nosso lado quando a gente perde uma pessoa querida, quando um amado nosso é chamado à presença de Deus. Eu tive uma experiência muito difícil, há pouco mais de um ano, ou menos, mais ou menos um ano. Um tio querido sofre um AVC, uma queda, em plena reunião do Supremo Concílio da nossa igreja, mais de 1000 pastores e líderes, lá em Águas de Lindóia. E ele teve o AVC e a queda dele produziu um machucadinho que saiu muito sangue, então não era uma cena muito fácil da gente observar. Mas em cada etapa deste processo, que infelizmente culminou com a morte dele, meses depois, eu pude sentir a presença de pessoas queridas ao meu lado. Só para você ter uma ideia, 2 pastores saíram do Rio de Janeiro, foram a Cachoeiro de Itapemirim, viajaram a noite inteira para estar ao meu lado e me dar um abraço. Terminada a cerimônia, pegaram a estrada e vieram para cá de volta. Sabe quando que eu vou esquecer isso? Exatamente isso, nunca. Quando uma pessoa faz o bem para a gente, não pode esquecer, não temos que ser gratos, temos que reconhecer, só não podemos colocar esta pessoa no lugar de Deus. Por quê? Porque foi o Senhor quem fez todas essas coisas. O Senhor se manifestou de maneira maravilhosa e extraordinária. Deus mandou do céu o pão para aquelas pessoas que viveram no deserto se alimentarem. E a Bíblia diz mais, diz que as sandálias deles cresciam. Diz que eles tinham um alimento diário, era uma proteção, era um cuidado de Deus, mas era também um símbolo da sua providência. Deus provê todas as coisas que nós precisamos. Nós precisamos aprender a viver pela fé e a descansar no Senhor. Irmãos, o pão era para hoje. É por isso que Jesus ensina a gente a orar na oração do Pai Nosso, quando ele fala sobre o pão. O que ele diz? Primeiro ele diz que o pão é de quem? É meu? Seu? De quem é o pão que você recebe? Então presta atenção, quando você pede a Jesus o pão nosso de cada dia, lembra que ele está te dando um pão que não é seu, mas é nosso. Se é nosso, nós precisamos compartilhar.
Nosso olhar não pode estar apenas dentro da nossa casa, atendendo às nossas necessidades primárias. O nosso olhar deve estar do lado de fora. Nós precisamos atender à necessidade das pessoas. O nosso olhar deve estar voltado também para as pessoas menos favorecidas. Nós não podemos viver uma insensibilidade, um egoísmo tão comum em nossos dias. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, não pensamos só em nós, porque nós aprendemos que o pão não é meu, não é seu, mas ele é nosso. Muito bem. Pão nosso de cada dia, dá-nos quando? Amanhã? Olha Jesus ensinando que é só para hoje. Ó Jesus, vou fazer a oração da semana. O pão nosso de cada dia só nos traz ontem, porque eu tenho que organizar a minha casa, eu tenho que arrumar a minha despensa, Jesus. Eu não posso ficar preocupado se vai ter ou se não vai ter. Vai que o senhor esquece. Vai que dá uma zebra, vai que um problema prejudica essa logística da entrega desse pão. E a nossa ansiedade nos leva a querer antecipar o dia de amanhã para hoje. Mas nós não somos diferentes deles, eles também quiseram e realizaram isso, só que tudo estragava. Por quê? Porque o ensinamento não era apenas o pão do qual eles estavam se alimentando, mas o ensinamento é: confia, 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 espera, 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 espera no Senhor, que Ele vai prover todas as coisas. A pergunta que eu faço para você é: fácil ou difícil? Segunda lição que Jesus traz aqui, quando traz essa intervenção, Ele diz que o pão de Deus não é o maná. O maná parecia que era o pão do céu, mas o maná não era o pão do céu. O maná não era o pão de Deus. O pão do céu e o pão de Deus é Jesus Cristo. E o pão de Deus, que é Jesus Cristo, veio para alimentar definitivamente as nossas almas famintas. E a questão é simples: se não existisse o pão do céu, nós não seríamos alimentados. E se não fôssemos alimentados pelo pão do céu, nós estaríamos famintos espiritualmente. É por isso que eu quero afirmar: o pão da vida liberta o ser humano da fome espiritual. Pode ler comigo essa frase? O pão da vida liberta o ser humano da fome espiritual. Quem lembra daquela música do Vencedores por Cristo, do Salmo 84, com amáveis são? Quem lembra aí? Vai lá. Com amáveis são. E eu encontrei o quê? Teus altares, Senhor. Ei, meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pão da vida liberta o ser humano da fome espiritual. Martinho Lutero, falando sobre esse assunto, ele disse que a alma quer viver para sempre. A alma não quer ser amaldiçoada. A alma quer ter um Deus misericordioso. A alma quer ter um Deus que é capaz de permanecer diante da ira e do julgamento de Deus e ser absolvido. A alma não quer ser condenada pelo pecado ou pela lei. A alma não quer ir para o inferno. Isso é fome espiritual. Quando nós não queremos isto, nós desejamos a graça, o céu, o paraíso, a presença de Deus, isso se transforma numa fome espiritual para aqueles que necessitam de comida espiritual. Assim, Lutero diz, o Espírito Santo afirma: se vocês não querem morrer eternamente, venham a Cristo, creiam nele e se apeguem a ele. Venham a Jesus Cristo, creiam nele e se apeguem a Ele. Jesus fala que a obra de Deus é crer nele. Eu ressaltei isso. Jesus fala que a obra é crer nele. Não basta ir a Jesus. Teoricamente, ir à igreja para muitas pessoas é ir a Jesus. Vir à igreja ou ir à igreja é resultado da minha busca por Jesus, porque na igreja há alimento espiritual. Na igreja há comunhão verdadeira. Comunhão não é um aglomerado de pessoas.
Nós podemos estar no meio de muita gente sem viver a comunhão. Comunhão, existe uma ação sobrenatural quando o Espírito Santo está dentro de alguém, está dentro de um outro alguém, e essas duas pessoas são aproximadas pelo próprio Espírito Santo, formando assim a comunhão. Mas Jesus nos dá um desafio maior, e Lutero lembra: crer nele, confiar nele, colocar a nossa vida aos pés dele, entregar as nossas vidas ao Senhor. Irmãos, irmãs, há casados que vivem como solteiros, verdade ou mentira? Vou perguntar outra vez, senti assim meio insegurança. Não estou falando de vocês não, estou falando assim em tese. Vamos falar sobre o Afeganistão, tá bom? No Afeganistão, há casados que vivem como solteiros, verdade ou mentira? Como é que vocês sabem? Estão indo lá, pesquisando? Ah, pastor, deu um Google rapidinho e descobri isso. Há pessoas que vivem como se não crescem nele. Se perguntar a um brasileiro, qualquer um, crê em Deus? A maioria vai dizer que sim. As pesquisas indicam isso. Crê em Deus? Creio. Crê em Deus? Creio. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Me fez lembrar uma historinha antiga, os mais antigos aqui se lembram, daquela igreja que estava orando pedindo chuva. Quem lembra dessa historinha? Lá no sertão de não sei aonde. E eles estavam orando, pedindo chuva. E terminou ali o momento de oração dentro da casa. A menininha foi lá dentro do armário dela e pegou um objeto que ela nunca tinha usado, ganhou de presente em 1519, uma sombrinha. Ela pegou a sombrinha, porque depois daquela oração ia ter culto, pegou a sombrinha para ir para o culto. E as pessoas disseram: ei, tadinha, né? Coisinha fofa. O que está vendo com você, menina? Sombrinha. Mas para que essa sombrinha? Não chove aqui há anos. E ela disse: mas nós não acabamos de orar? Viver crendo é diferente. Viver pela fé é um desafio contínuo. Viver pela fé é colocar toda a nossa vida no altar do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A nossa dependência está no Senhor. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, nós vivemos pelo que nós cremos. Não adianta vir com notícia ruim para o meu lado, porque eu tenho fé que o Senhor pode mudar a história. Meus irmãos, não há nada que possa ser impedido por uma ação divina. Nós devemos viver pela fé, crendo no hoje, crendo no amanhã, que o Senhor manifestará a sua mão poderosa e maravilhosa. Eu não sei, meus irmãos, se Daniel orou para Deus não o colocar na cova dos leões. Não diz isso na Bíblia. Mas se ele orou, não deu certo. Mas eu não sei, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele continuou a orar ao Senhor 3 vezes ao dia. E aí, no momento que ele foi jogado lá, nós sabemos o que aconteceu. Deus o livrou. Em muitos momentos da nossa história, Deus não nos livrará da cova dos leões. Alguns aqui trabalham lá. Não é verdade? Pastor, meu trabalho, o senhor está falando do meu trabalho, isso aí. Cova dos leões, meu Deus do céu, todo mundo se morde, é uma coisa impressionante. É possível que Deus não nos livre da cova, mas na cova, lá, olha a experiência mais extraordinária que essa, o leãozinho vindo, e ele não morde, ele não faz nada, ele está quietinho ali, amanhece o dia, as pessoas vão buscar para ver o que aconteceu, os inimigos querendo conhecer os restos mortais de Daniel, para provar que ele é um qualquer. Mas o poder de Deus se manifestou de maneira extraordinária. Lá estava o homem de Deus de pé, inteirinho, para comprovar e para testemunhar o poder extraordinário do Senhor. Eu creio no poder de Deus, creia no poder do Senhor. Mas Lutero diz que a gente deve se apegar. Se apegar. Se apegar é muito interessante. Você se apega a pessoas. No frio, nós nos apegamos à roupa de frio. Pegamos aqueles casacos que nós não usamos, Pegamos aquele negócio que se põe aqui, como é que chama aquele negócio que põe aqui? À noite eu virei de cachecol. Tomara que fique frio como está. Fica legal, não fica? Não dá um estilo?
A gente se apega. Tem períodos da vida que a gente se apega a pessoas especiais da nossa vida, família. Uma viagem de férias, você encontra uma pessoa querida, você não quer soltar, você quer ficar com ela, você se apega. Nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a coisas, mas aqui o desafio é nós nos apegarmos a Deus. E se você se apegar a Deus, você vai querer estar com Ele em todo o tempo. Você vai querer estar com Ele de manhã, você vai querer estar com Ele no horário do almoço, você vai querer estar com Ele à tarde, você vai querer estar com Ele à noite, e durante a madrugada você vai querer estar com Ele, porque você se apegará a Ele. É por isso que o desafio que Lutero propõe para nós é esse: ir a Jesus Cristo, crer nele e nos apegarmos a Ele. Abraçarmos o Senhor Jesus Cristo. Não largo, não deixo, não saio daqui de jeito nenhum. Eu amo a Jesus Cristo e quero declarar o meu amor por Ele. Eu não sei se você já passou alguma vez na sua vida algum tipo de pressão, que as pessoas dizendo: ei, lá vai o crentinho, alguma coisa assim. Olha, deixa eu dizer para os irmãos, já passei isso algumas vezes. Na minha carreira de rádio, isso me aconteceu por diversas vezes. Ameaças das mais diversas, palavra de confronto para eu parar de falar, não agora, tá, meus irmãos? Agora eu estou numa rádio evangélica, mas antes, quantas e quantas vezes? Na escola, meus amigos, na universidade, eu fiz comunicação, meus irmãos, só tem doido nessa área. Menos eu, Eduardo, talvez mais alguns aqui, o resto. Irmãos, quando você assume a sua fé em Jesus Cristo e não se envergonha, não se envergonhe do Evangelho, assuma a sua fé publicamente. Quando disserem que cristão é tudo igual, que evangélico não pensa, mostre com a sua capacidade de reflexão que você não é igual àqueles de quem eles falam. E na verdade existe muito preconceito. O que existe de preconceito contra evangélicos não é brincadeira. Presbiterianos são absolvidos pela maioria. As pessoas acham que nós somos mais inteligentes. É ou não é verdade? Não. Você é presbiteriano? Não. Passou no teste. Mas eu não abandono os outros, não. Eu não subo aqui em cima e deixo os meus irmãos de outras igrejas que estão sendo rebaixados pelos outros, sofrendo discriminação, enquanto eu fico aqui em cima posando de bonitinho, não. Eu estou junto com eles lá. Somos todos aqui. E nós precisamos trabalhar para as pessoas desenvolverem a sua capacidade de reflexão. Creiam em Jesus Cristo e sigam a Ele. Por fim, meus irmãos, o pão da vida alimenta a nossa fé e produz satisfação espiritual. A satisfação espiritual decorre do alimento espiritual. O alimento espiritual é o pão da vida, e o pão da vida é Jesus Cristo. A Bíblia é uma só, ok? Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é uma só. Palavra de Deus, absolutamente inteira. O Salmo 42, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tem uma música também, não tem, Tiago, com essa letra? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tiago só está me olhando assim. Do tipo, vai pastor, vai sozinho nessa aí. Nessa eu não vou não. Eclesiastes 3:11, meus irmãos, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Escuta só, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que o homem não consegue discernir isso, é o que diz a Bíblia, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É por isso que nós buscamos a Deus e buscamos o eterno. Alguns chamam o eterno de outros nomes e querem encontrar esse eterno na natureza, querem encontrar esse eterno no próximo ou nas boas obras, ou querem encontrar o eterno numa meditação no alto do monte, embaixo num vale, dentro de uma caverna. A busca exatamente essa é pelo alimento espiritual. E o alimento espiritual é o pão da vida. O pão da vida é que nos alimenta espiritualmente e produz em nós uma satisfação. Os mais antigos agora, hein? Dos mais antigos. Satisfação. Alguns disfarçando. Conheço. Não lembro.
Ó, a controvérsia, ó. Ah. Ó, o regente, satisfação. Tem um amigo meu que foi excluído da igreja por tocar essa música. Muito absurdo, né? É isso mesmo. Foi excluído da igreja tocando essa música. Era uma rebeldia total absoluta à época, em 1519. Tocando com violão, misericórdia! É o mundo entrando na igreja. Veja como as coisas mudam. Não sei para onde nós iremos, mas que estão mudando, estão. Satisfação. O apóstolo Paulo foi alimentado espiritualmente. Deus deu a ele alimento espiritual. Acho que não há dúvida sobre esse assunto. E ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Frasezinha difícil de dizer. Se eu estiver de férias e eu for por uma praia do Caribe, estiver num barquinho top, tomando aquele suco de qualquer coisa, eu vou dizer assim, aí, fazer um vídeo. Aí, irmãos, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se eu for para o Havaí, pegar onda no Havaí, tá bom? Pranchão, pranchinha, debaixo do braço, é só o que eu faço, tá? Pego a prancha, faço a foto, faço o vídeo, coloco na areia e digo assim, aí, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aloha. Beleza? Tá bom? Hospital. Já não faço mais o vídeo no hospital, tá, irmãos? Mas no hospital, emergência, ambulância, internação, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Prova na nossa vida, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só pode dizer isso quem é alimentado espiritualmente. Pessoas que não são alimentadas espiritualmente não conseguem dizer isso. Quem não tem o pão vivo que desceu do céu não consegue dizer isso. Não consegue trazer essa fala, não consegue apresentar isso. Irmãos e irmãs, acompanhando pessoas em momentos complexos e difíceis. Uma criança morre. Sofrimento horroroso. Criança. Dor para tudo quanto é lado. Acompanhando a família. Estou ao lado da mãe. A mãe me diz, pastor, o senhor tem um inário aí? Eu disse, não tenho inário, mas eu consigo arrumar. Arrumei o inário. Falei, arrumei o inário. Ela me disse, pastor, vamos cantar Castelo Forte? Eu não conseguiria cantar se ela pedisse que eu cantasse. Eu peguei o inário e começamos a cantar debaixo de lágrimas. Quantas outras pessoas eu ouvi, como uma outra mãe de uma filha jovem, menina jovem, no esplendor da sua juventude. Ao falecer, eu vou encontrar com a mãe na porta do IML e a mãe me disse, Júnior, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sem alimentar-se, sem ser alimentado pelo pão da vida, não consegue. Mas seja no Caribe, seja no Havaí, seja no hospital, seja no IML, seja no cemitério, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não estou dizendo que na hora da prova você vai se levantar e vai dizer que você está contente. Não é isso. Mas o que está escrito e precisa ser apreendido é que esse contentamento, essa satisfação, nos leva a enxergar a vida por um outro prisma completamente diferente. A gente vive uma onda que hoje o ideal é o menos é mais. Menos é mais, que é uma coisa muito boa. Viver com menos, simplicidade, consumir menos, comprar menos sapatos, amém, maridos?
Menos coisa para os carros, amém, esposas? Menos roupa para os meninos, amém, pais? Um tempo em que a gente precisa observar de maneira diferente a forma como a gente gasta, como a gente vive, como a gente trata as pessoas. Mas esse texto nos fala sobre contentamento, e contentamento é um olhar agradecido de quem reconhece a graça divina. Contentamento é, apesar de ver o que falta, é perceber com os olhos espirituais abertos o movimento de Deus e se sentir satisfeito. Contentar-se é se conectar de fato ao que mais importa, é buscar o eterno e não aquilo que passa, o transitório. É consumir o que precisa e saber que não precisa consumir tanto. É buscar a simplicidade, simplificar o que é complexo. É valorizar o outro e não fazer do outro um objeto. Contentamento, satisfação, só vem, meus irmãos, se nós estivermos alimentados do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. As pessoas naquela época se ligaram no que Jesus poderia oferecer. Queriam a cura, queriam alimento, queriam os benefícios, mas não queriam seguir a Jesus. Chamavam de mestre, mas não tinham aprendido nada com o Senhor. Jesus se apresentava como Senhor e não como mestre. Ele não queria que as pessoas fossem apenas seus alunos, mas que as pessoas o seguissem, porque ele sabia que se elas não o seguissem, elas não chegariam a Deus. E é por isso que muitas das nossas orações não são atendidas, porque elas não chegam a Deus. Na expressão dos meus amigos pentecostais, elas não passam do teto. Um amigo dizia: o céu está de bronze hoje. Não estou sentindo. Depois eu expliquei para ele que ainda que eu não sinta, Deus está aqui. Se houver algum momento na sua vida em que você se sentir assim, não estou sentindo a presença de Deus, lembre-se, Deus está, apesar de você não sentir.